Bem, meus amados, olha só, vamos falar sobre o paganismo. Aqui, meus amores, por ser um conteúdo um pouco mais extenso e com um certo grau de complexidade, hoje eu vou ler um pouco mais para que eu possa ir explicando, né? À medida que eu vou lendo, eu vou explicando para que nós possamos entender, tá bom? O paganismo. Vamos entender logo o que é esse ser pagão e quem eram esses pagãos, né? Pagãos. Entre os povos antigos, a cultura e a organização social estavam ligadas à religião. Os deuses não estavam apenas nos templos. Hoje, a religião é circunscrita à crença de cada um. Quando eu digo circunscrito, a palavra circunscrito quer dizer limitado. Os deuses não estavam apenas nos templos. Hoje a religião é limitada à crença de cada um. Entre os antigos, as terras eram propriedades dos deuses e os humanos só podiam usá-las como servos. No Egito, em Roma e na Mesopotâmia, os reis tinham poderes absolutos por serem filhos das divindades ou a própria divindade. Nos sistemas religiosos da antiguidade, havia crenças comuns, como a vida após a morte, o mundo espiritual, a mitologia, a divindade, os cultos e os rituais. O paganismo era um conjunto de crenças politeístas. Embora haja indícios de tentativas de cultos monoteístas no Egito, na Babilônia e na China. Nessas crenças politeístas havia uma relação estreita entre os seres humanos e as divindades. Bem, como vocês viram lá na primeira frase, já diz tudo a respeito dessa relação que os povos antigos estabeleciam com os deuses. Vocês já verem logo, os povos antigos, entre os povos antigos, a cultura, a sociedade estavam ligadas à religião. Hoje não, como o próprio conteúdo diz, a religião, não é? Está ali limitada à crença de cada um. Mas nesse momento da história, cultura, sociedade e religião estavam intimamente ligadas, intimamente entrelaçadas. E a religião tinha um poder sobre as demais. Aqui estava a cultura, aqui estava a sociedade, e acima delas estava a religião, cultura, sociedade, e eram a base para a religião estava acima delas. De tal modo que vocês perceberam que nesse período as terras não pertenciam a humanos. A terra era propriedade dos deuses. E nós, seres humanos, naquele contexto histórico, apenas, não é, pela graça dos deuses, nos era permitido utilizar essas terras. E o que os reis, não é, o faraó, fazia naquela época? Ou ele, não é, era considerado o próprio Deus, o Deus máximo, não é, como no caso de muitos povos antigos, em que a figura do rei se confundia com a do próprio Deus, ou então eles eram considerados filhos dos deuses. Então, vamos entender esse contexto. Era um povo que não tinha acesso ao conhecimento, quer dizer, eles conheciam, mas eles conheciam aquilo que era permitido que fosse conhecido. Eram pessoas que, embora já vivessem em uma sociedade onde a escrita já era uma descoberta, já nem era mais uma descoberta, então já era algo comum,
mas nem todos tinham acesso, nem todos sabiam ler, nem todos tinham acesso ao conhecimento. Então, quanto menos conhecimento nós temos, mais fácil nós somos de sermos manipulados. Nos tornamos assim uma grande massa de pessoas, que uma pessoa que tem um pouquinho mais de conhecimento que as demais consegue dominar. Entendeu? A falta de conhecimento faz com que nós nos tornemos reféns daqueles que têm conhecimento. Então foi isso que aconteceu. E aí, como era misturado, não é? O Estado, o poder do Estado estava na mão dos reis, do faraó. E como este rei, este faraó, ou eram filhos dos deuses ou o próprio, quem ia contestar? Ninguém tinha nem coragem de olhar para o faraó do Egito quando ele passava. Quando ele passava, as pessoas enfiavam, assim, quase que enfiavam o rosto na terra. As pessoas não tinham coragem nem sequer de falar com ele, os mais próximos a ele, sem que ele falasse primeiro. Não era permitido nem olhar para ele. Entendeu? Então, por quê? Porque ele era o próprio Deus. Ou filho, ou escolhido dos deuses. Então, quem vai contestar? Se ele dissesse assim, tira a vida daquele servo ali, quem vai dizer que não? Se ele dissesse assim, todo o teu cereal, tudo que tu plantares, o teu trigo que tu plantares, eu vou levar tudo. Quem vai dizer que não? Quem é que vai enfrentar um Deus ou um filho de um Deus? Então, era assim que a sociedade estava estruturada naquele momento. A relação com os deuses. Nas religiões pagãs, os seres humanos deviam cultuar, reverenciar e respeitar os deuses. Sua relação com eles era diária. Todas as suas ações passavam por aprovação divina. Nas antigas crenças pagãs, as divindades orientavam questões políticas, econômicas, agrícolas, familiares e pessoais. Sim. Quem já assistiu o filme o Príncipe do Egito? É o Príncipe do Egito? Ou essa nova versão que fala sobre a história de Moisés? Se você ver, lá tem um momento no filme, não é? E no desenho também, que os deuses, eles consultavam os religiosos, os que eram lá os que serviam os deuses nos templos. Então, eles consultavam aqueles estudiosos, aqueles religiosos naquele momento. Então, eles tinham como princípio básico fazer oferendas. Então, eles pegavam animais, matavam os animais, abriam o estômago dos animais e analisavam as vísceras dos animais. Segundo a religião deles, não é? O que aquelas vísceras conseguissem dizer, não é? Para aqueles que eram o líder máximo da religião, do culto pagão, eles passavam para o faraó. Então aquilo era uma prática diária, ou então em momentos adequados em que ele precisava, não é, ter uma resposta, em que ele precisava tomar uma decisão, ele consultava os deuses, e os representantes dos deuses era que falavam com ele por meio, não é, dessas oferendas que eles faziam. Os gregos antigos valorizavam essa influência, inclusive nas artes e na literatura. Os romanos recorriam aos deuses nas guerras. Nada se fazia sem consultá-los. Os destinos humanos estavam nas mãos deles. Vale lembrar que o paganismo não está totalmente extinto. Embora o número de seguidores seja pequeno, há várias pessoas que ainda se dedicam aos cultos pagãos. Da mesma forma que no candomblé, as divindades tinham características humanas. Eram invejosas, exigentes e guerreiras. Amavam e odiavam. Competiam com os humanos e com os outros deuses, comiam e bebiam. Tinham filhos com as deusas e com as mulheres. Vingavam-se quando desafiadas e perseguiam seres humanos e deuses quando possuídas por inveja ou rancor. Mas também eram pacientes e benevolentes em muitos
momentos. Aqui, culto de adoração à deusa Ísis, afresco em Pompeia, na Itália. Veja lá a figura central. Bem, a mulher que vai levar as oferendas, não é isso? Meus amores, no filme do Gladiador, no momento em que o ator principal sai para a guerra, ele baixa, ele se agacha, aí ele pega um pouco de areia e esfrega nas mãos, e aí ele faz uma oração para os deuses. Aquela imagem reflete bem a relação das pessoas naquela época com os deuses. Era uma relação tão íntima, de um grau de intimidade tão grande, que nada, absolutamente nada, era feito sem que houvesse uma consulta prévia aos deuses. Para nós trazermos para a nossa realidade, para vocês entenderem, é como hoje, alguns grupos de pessoas que não saem de casa sem consultar o horóscopo. Vai lá, consulta o seu signo, lê o que o seu signo tem para lhe oferecer hoje, e aí ele faz as meditações, o pensamento dele, as reflexões sobre aquela informação, e aí depois disso é que ele dá continuidade à sua vida. Professor, então eles ficam paralisados, não vão para lugar nenhum? Não, eles dão seguimento à sua vida, mas eles norteiam a vida orientada inteira por aquelas informações que eles adquiriram no início da manhã por meio da leitura do horóscopo. Tem gente que não sai de casa sem antes fazer, não é? Essa leitura. Naquele momento, hoje, são algumas pessoas, alguns adeptos, né, que regem a sua vida pelo signo, não é? Pelo seu signo, de acordo com as crenças religiosas das pessoas. São algumas pessoas, não é? Lembra que a religião agora está circunscrita, ou seja, limitada às crenças. Mas naquele tempo, naquele período da história, não, em absoluto, todos. As pessoas não saíam para comprar nada, as pessoas não plantavam, não aravam a terra sem antes prestar um culto para os deuses deles, eles não colhiam sem antes prestar culto, depois que colhiam faziam uma festa para agradecer aos deuses. Na hora de separar a alimentação, na hora de tomar uma decisão coletiva, decisão familiar, quando iam casar, eles pediam permissão aos deuses para saber se podia, se o oráculo lá dissesse que não podia, não fazia, então a vida era completamente regida pelos deuses. Completamente, a palavra aqui completamente realmente pode ser usada nesse contexto, total e completamente regida pelos deuses, porque havia uma relação extremamente estreita, íntima mesmo, entre sociedade, cultura e religião, sendo que a religião estava acima da sociedade e da cultura. Como se dava em relação com a divindade, variava de lugar para lugar. Entre os mesopotâmios, os deuses eram os mais violentos e sanguinários. Viviam com os humanos em clima de terror. Já entre os gregos, embora a relação também fosse conflituosa, era bem mais familiar. Os romanos procuravam viver de forma mais harmoniosa, obediente, sem desavenças, para não serem castigados. Os egípcios tinham com seus deuses relações mais amistosas. Os deuses eram muito poderosos e, quando se enfureciam, enviavam à humanidade males e destruições. Para conquistar sua benevolência, os seres humanos deviam demonstrar honra e ser justos e ter consideração pela divindade. Agindo assim, nunca seriam punidos, mas se deixassem algum deus furioso, a única maneira de controlar sua ira era por meio de um sacrifício ou de uma oração. Nem sempre os deuses se encolerizavam e davam castigos. A base da religião pagã estava na confiança mútua entre os seres humanos e os deuses. Muitas vezes estes praticavam atos heróicos, eram amáveis e ajudavam a desenvolver as artes, a música, a tecelagem, a ferragem e todos os conhecimentos da época.
Assim, a tecelagem, a ferragem e todos os conhecimentos, assim garantiam-se perdão, a cooperação, a benevolência e a união entre deuses e seres humanos. A saúde, a prosperidade, as colheitas fartas, o sucesso na guerra e a felicidade dependiam dessa boa relação. Havia festas, procissões, jogos, danças e banquetes em nome da religião. Bem, aqui está, não é, a confirmação do que eu estava conversando com vocês ontem. Ontem, ainda há pouco. Essa relação estreita demais entre, não é, cultura, sociedade e religião. E vocês perceberam aqui que no primeiro parágrafo demonstra como eram as relações entre os povos e os deuses na Mesopotâmia, na Grécia, em Roma e no Egito também. Mas se vocês perceberam, conseguiram perceber, a única relação aqui que era uma relação mais leve era na mitologia grega, dos egípcios com seus deuses. Mas mesmo assim, ainda era uma relação de total submissão, onde eles precisavam fazer tudo, baixar a cabeça para tudo e aceitar tudo porque vinham dos deuses. Não poderia haver conflitos. Se houvesse, os deuses se enfureciam e aquela pessoa seria amaldiçoada. Ela precisaria passar por inúmeras tarefas para que ela pudesse se libertar e libertar o povo da ira daquele Deus. Então, era uma relação de submissão, de muito medo. Então, o medo regia essa relação, medo, temor, o temor de desafiar os deuses. Quem gostaria de ser amaldiçoado por um Deus, perseguido por um Deus, não tinha nem como lutar um mortal com um imortal. Então, era uma relação de total submissão e medo também.